anos no mercado, aniversário de 35 anos da London, e a gente está com esse programa, então, que são os 35 marcas que marcam. E eu estou super feliz de estar com você, Tiago, com a gente. Você que é um cara que sempre apoia o nosso trabalho, e que a gente tem visto crescer, e a gente fica muito honrado e feliz de seguir junto com você. Então, eu quero que o Tiago, ninguém melhor do que você mesmo, Tiago, para falar de você e falar da BankMe. Então, por favor, a palavra é sua. Bem-vindo. Brigadão, Karen. Brigadão pela parceria desde o nosso D0. A Bankme, a gente simplifica para o empresário o direito, o poder dele ser o dono da sua própria financeira, do seu próprio FDIC. Então, o industrial, o dono de empresa, ele tem total autonomia sobre o seu produto, sobre sua venda, sobre tudo que compõe a sua empresa, mas ele nunca teve autonomia, protagonismo em nenhuma área, na área do crédito, na área financeira. Nisso ele sempre foi refém de outras instituições, dos bancos, de outras financeiras privadas. Então, o que a gente faz é deixar muito simples, muito barato, num one-stop shop, para que esse empresário possa ter ele o seu próprio mini banco. E através dele, ele fomente seus clientes, seus fornecedores, sua própria empresa, use recursos da sua pessoa física para poder impulsionar os seus negócios sem nenhum tipo de confusão patrimonial, onde ele é muito bem remunerado na PF e alavanca o crescimento da PJ. Normalmente, para você ter uma financeira é algo que tem a sua complexidade, e aqui a gente entrega de ponta a ponta. A gente ajuda com capital, a gente ajuda com conhecimento, com novos produtos, com segurança e com tecnologia. Muito joia. E a gente vem acompanhando realmente. Foi a primeira, né, Eike? Vocês são a primeira fintech. Existem muitas fintechs, mas esse modelo de negócio, nós somos os primeiros lá atrás. Agora já tem vários concorrentes, mas a gente é o maior player do mercado. Hoje a gente tem 170 desses mini bancos espalhados pelo país. Já operamos mais de 1,5 bilhão de reais. Estamos no Brasil todo, escritório em Londrina, escritório em São Paulo, com um time de 90 pessoas. E acredito que a gente vai ser o maior player de crédito estruturado privado do país em alguns anos. Eu não tenho dúvida disso. E qual é o papel da marca, a BankMe, diante do teu público, diante do teu persona, do persona da BankMe? Da onde veio esse nome? Eu sei que a gente tem uma história de um rebranding aí. Conta um pouco sobre isso para nós, por favor. Quando a gente começou, a gente tinha uma factory, uma financeira aqui, e o nosso propósito na época era fomentar com crédito as empresas do Código de Área 43, Fomento 43. Só que, quando veio o projeto da Bankman, era um projeto muito maior, nacional. Esse nome limitaria, mostraria a gente menor e não teria a atratividade. Porque quando a gente vai fazer um negócio, Karen, o negócio tem que ser bom, mas ele tem que ser sexy. E Bankme é sexy. Super. É, então, o nome sempre foi muito importante pra gente. Onde a gente vai, fala o nome, todo mundo olha e fala assim, cara, que nome massa. E é um nome que representa o que a gente faz, é um nome que tem impacto no mercado, ou seja, sem dúvida, uma parte do nosso valor se deve à boa marca que a gente constituiu. Ô, Joia, então realmente ela tem um impacto em dados, falando em dados, ela tem um impacto no crescimento. Vocês percebem que, assim, a questão da conscientização, da proteção desse valor tão importante para vocês, fez diferença para o crescimento. Primeiro que a gente sempre passa por rodadas de investimento. E daí, quando a gente chegava para investidor e falava o nome, eu falava assim, cara, esse nome é muito bom, você está registrado? Se não tivesse registrado, a gente perderia valor, porque a Uhum. gente poderia perder esse nome. E da mesma forma, quando a gente começou a crescer e começaram a surgir os concorrentes, começaram a vir nomes parecidos. E daí a London sempre nos avisava e a gente entrava com as medidas protetivas para blindar e a gente de fato continuar único nesse mercado. Joia, a exclusividade é importante no teu mercado, como em todos os outros. Tem razão. E aqui, você que é do mundo de startup, a gente já comentou.
acabou vindo também, eu quero falar sobre isso, acabou vindo de uma experiência espetacular lá no deserto, 8 dias no deserto. E o que que isso traz para você de clareza com relação ao crescimento? Qual é a dica que você dá para outras startups tomarem firmeza no rumo? O que que tem que ser olhado além do registro da marca, dos seus bens intangíveis? O que que você diz para nós? Dica de ouro, porque eu sei que você está falando para muita gente importante, né? E é muito legal a gente ter essa opção de trazer você com muita acessibilidade para todo mundo que quer aprender. Então, nos ensine. A gente vai entendendo, e o deserto é o lugar mais, é onde não existe vida. Então, é onde você é totalmente refém da natureza. A gente pegou a maior tempestade de areia já vista. É você ver pessoas voando com as suas barracas e você entende que você precisa se proteger e se cuidar. E eu aprendi desde criança com meu pai que a coisa mais valiosa que a gente tem é o nosso nome. Por isso a gente precisa honrar ele em todos os momentos. E a mesma coisa na PF e na PJ. Então, você entende que a gente precisa proteger, já que é a coisa mais importante que a gente tem. Agora, como principal, como um grande ensinamento, quando a gente vai fazer negócios, você vai entendendo as estratégias de business, mas no final do dia, fica claro que você recebe aquilo que você dá. O que você vibra volta para você. E entendendo isso, você tem que entender qual é a proposta de valor que você entrega. Então, você vai criar uma startup ou qualquer outro negócio, você está gerando valor para o seu cliente? Você está gerando valor para a sociedade? Se você tiver de fato gerando valor, você vai ser muito bem remunerado por isso. Recompensado. É a lei da Uhum. semeadura, bem antiga, bem conhecida, né? E muito simples. Ou seja, às vezes a simplicidade faz toda a diferença. É o easy Ah, win. cada vez fica mais claro que quanto mais simples, melhor. Joia. Tiago Eike, da Bankme, eu quero te agradecer por esse teu tempo valioso aqui com a gente. Quero te agradecer por toda a credibilidade que você deposita e sempre depositou na nossa conta, na conta da London aqui, e desejar ainda muito mais sucesso. Tendências para 2026, para o seu negócio, o que que você está mirando? Ó, antes eu queria deixar registrado que a gente vive num país com muita insegurança jurídica e que, por exemplo, agora as fintechs estão sendo atacadas pelo governo porque elas, não é à toa que o Brasil tem apenas 5 grandes bancos, porque sempre teve um monopólio e quando o Banco Central começou a abrir, vem o governo de esquerda e quer fechar porque a gente não está dando nenhum tipo de favor para eles. Então a gente está sofrendo um ataque muito pesado, que a Sintex tendo um ataque de talvez ninguém mais poder usar o nome Bank. E a gente ficou com muito medo, porque, pô, gente, o nosso nome é uma parte muito significativa Bankme, sim. do, do nosso patrimônio. Então, a Bankme, imagina, eu virei o quê? Mi? E então ter o apoio da London, que nos dá segurança e nos dá os caminhos para mesmo com toda essa instabilidade jurídica que a gente está passando, ter a segurança de que vamos achar a melhor solução para que a nossa marca, a nossa empresa não se prejudicada, é um valor imensurável. Pô, bacana. E é para isso que a gente está aqui, de verdade. Então, beleza. Tiago, muito obrigada mais uma vez. A gente está aqui por você e, inclusive, na torcida, você sabe que eu sou uma fã sua, a gente é transparente isso já, e que você continua entregando esse valor com a Bankme, com a pessoa que você é e com todos os outros negócios que eu tenho certeza que você vai gerar ou mentorar para que cresçam. Então, você, de fato, como nós empresários neste país, é que contribuímos e carregamos esse país ainda em sucesso, distribuindo riqueza. Essa é a verdadeira distribuição de riqueza: conhecimento, valor, mentalidade empreendedora. Parabéns, viu? Muito obrigado, Karen. Muito obrigado por toda a parceria, desde o D0, quando ela nasceu.
você estar com a gente. Espero que a gente possa, ao longo da jornada, registrar muitas novas marcas, novos produtos para a gente impulsionar a economia brasileira. Faço votos. Abração. Abraço.